morning, Assembleia Church. Não tem que... Vamos caprichar nisso aí. Good morning, Assembleia Church. Vocês estão... Olha, tá bonito demais isso aqui. Glória a Deus. Recebam a paz do Senhor. Que o nosso dia seja excelente, produtivo. E, sem perca de tempo, nós estamos trabalhando com esta série. Muito... Assim, para mim, tem sido um privilégio preparar, orar pelos sermões, pelas pregações que nós temos feito aqui. E Deus tem falado muito comigo à medida que eu estudo e me preparo para falar com vocês, porque é um assunto muito delicado, é um assunto muito sério. E quanto mais nós falamos sobre isso, quanto mais nós aprendemos acerca disso, menos poder a ignorância tem sobre nós. E Oséias capítulo 6, Deus disse através do profeta: meu povo perece, meu povo é destruído. Não é porque acabou o dinheiro. Meu povo não é destruído porque alguém falou mal deles. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Conhecimento evita destruição. Quando Deus nos instrui acerca de um assunto, Ele está ajudando a gente a evitar a destruição. Você pode dizer amém por isso? Amém. Bom, nossa série, o tema dessa série é: com quem devo me casar? Com quem devo me casar? É uma pergunta muito séria. E aí, se alguém faz essa pergunta para o pastor: pastor, com quem eu devo me casar? O pastor não pode dizer: case com a fulana. Peraí, meu filho. Ou case com o ciclano. Tá ele ali, ciclano, vem aqui. Essa moça precisa se casar. Não é assim que funciona. O que nós podemos fazer é apontar você na direção das Escrituras e ver o que é que a Bíblia sugere para a gente. Nós estamos aprendendo bastante coisa. O primeiro sermão, nós lidamos com a questão da independência. Então, nós dissemos case-se com alguém independente. No segundo sermão, nós fomos um pouco mais fundo, e aí nós lidamos com a questão do emocional e de outras áreas da vida que dependem de equilíbrio. Então, nós falamos case com alguém equilibrado. Aí, no terceiro sermão, na semana passada, nós falamos sobre a questão da atenção e da preocupação com o próximo, com o outro. Case-se com alguém atencioso. E hoje, pela graça de Deus, neste quarto sermão, falta só mais um, na semana que vem nós vamos concluir essa série, se Deus permitir. Case-se com alguém apoiador. Case-se com alguém apoiador. Bom, o texto da nossa série é Eclesiastes 4, de 8 a 12. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho, nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta: para quem trabalho? Porque deixo de aproveitar tantos prazeres. Nada faz sentido e é tudo angustiante. É melhor serem dois do que um, porque um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se, mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não se arrebenta facilmente. Case-se com alguém apoiador. Eu vou usar o texto de base para hoje, o versículo 9. Verso 9 diz assim: é melhor serem 2 do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Case-se com alguém apoiador. A gente tem que refletir nessa questão e eu quero começar com uma pergunta: o que é sucesso? O que é sucesso? Do ponto de vista da definição da palavra sucesso, a gente encontra 4 definições. Primeiro, consequência positiva de uma coisa que expressa o êxito de quem a faz. Segundo, é um acontecimento favorável, resultado feliz, êxito, projeto de sucesso. Terceiro, algo ou alguém que obteve êxito, que possui excesso de popularidade. Quarto, resultado de um acordo ou de um projeto.
sucesso é positivo. Sucesso não é negativo. E então, o texto que nós lemos nos mostra uma perspectiva de sucesso em dupla. O texto diz: é melhor serem dois do que um, pois um ajuda ao outro a alcançar um sucesso. Alcançarem o sucesso, perdão. Eu selecionei 4 versões bíblicas desse texto, porque a Bíblia original é em hebraico. Esse texto aqui originalmente é em hebraico. Alguém aqui fala hebraico? Eu aprendi hebraico na faculdade para ler algumas palavras específicas, então eu consigo reconhecer alguns caracteres do hebraico, mas eu não falo hebraico fluente. Não é minha primeira, segunda, nem outra língua. A gente tem o português como nossa referência. Para melhorar a compreensão da Bíblia, é legal buscar outras versões do mesmo texto que são traduzidos para aumentar as variações de tradução para que a gente tenha melhor entendimento. Isso não quer dizer que ele está distorcendo a Bíblia, quer dizer que ele está explicando a Bíblia. Então, outras versões, meditar, ler outras versões, facilita o entendimento. Eu selecionei 4 versões para a gente olhar e tem uma lição que cada uma das versões explora para que a gente tenha uma compreensão macro desta ideia de sucesso em dupla. Tudo bem? Primeiro, Eclesiastes 4:9 na NVI, que é a nova versão internacional. Diz assim, ó: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque melhor é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Ou seja, a nova versão internacional está maximizando o valor da companhia em detrimento da solidão, e o resultado é uma melhor recompensa. Ou seja, são 2 que trabalham para um objetivo, eles estão um acompanhando o outro. Eles têm uma recompensa maior por fazerem isso, por conseguirem trabalhar em dupla. A segunda versão é Eclesiastes 4:9 na nova tradução linguagem de hoje, a NTLH. É melhor haver 2 do que um, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. A nova tradução linguagem de hoje faz o paralelo lógico de que 2 trabalham menos, porém ganham mais. Se 2 pessoas se dedicarem a cumprir uma tarefa, elas vão cumprir a tarefa em menos tempo, vão receber em menos tempo. Isso quer dizer que entrou mais dinheiro, ou seja, em menos tempo se ganhou mais. É essa a lógica que o texto está dando. Bom, faz sentido. Quando você trabalha sozinho numa tarefa, você leva mais tempo. E o que a gente não tem nesse mundo é tempo. Terceira tradução. Eclesiastes 4:9 na ERV, Easy Read Version. É versão fácil de ler, se a gente traduzir assim do inglês. Essa versão diz assim, ó: 2 é melhor do que 1, pois trabalhar unidos é melhor para ambos. Olha que interessante. Essa Easy to Read Version é uma versão que está mencionando não o ganho financeiro. Ela está focando no valor da união. Para trabalhar junto, ela está dando mais valor a essa questão da dupla do que do ganho, do pago. E o texto, né, que sugere para a gente é melhor para os 2. Não sei se vocês já perceberam, mas quando um casal sai sozinho, ou seja, uma pessoa sai sozinha, a tendência é que você gaste um valor comendo. É um exemplo. Quando sai em dupla, o valor pode ser dividido entre ambos. Mas perceba uma situação. Se o marido come um burger de R$70 e a esposa come 4 batatas fritas, dividir essa carga para os 2 é meio não é difícil. Porque se ela comeu 4 batatas fritas e ele comeu um burger de R$70, quer dizer que se dividir, ela vai acabar pagando um pouco mais e ele vai acabar pagando um pouco menos comparado ao quanto ele comeu. Esse texto está falando aqui que não deve haver uma preocupação com o valor, o gasto ou o ganho, e sim uma preocupação com a unidade.
com estar acompanhado, com estar com alguém. E não é alguém qualquer, não é estar meramente acompanhado, ok? É estar acompanhado da pessoa certa. Estar acompanhado da pessoa certa faz toda a diferença. Aí a quarta versão, gente, para mim é uma das mais interessantes. Essa versão é a versão O Livro, é uma paráfrase da Bíblia, parecida com a Bíblia nova, a Bíblia A Mensagem, né? Eclesiastes 4:9, na versão O Livro, diz assim, ó: o trabalho realizado por dois é sempre mais proveitoso. Essa versão considera que não é só o sucesso, mas ela faz claro o sucesso em dupla. Fazer sucesso sozinho é importante, porque isso revela individualidade, independência, mas fazer sucesso em dupla, trabalhar para o sucesso em dupla, é um desafio que as pessoas que entram em um relacionamento precisam abraçar. É por isso que eu vim pregar a você aqui: case-se com alguém apoiador. Porque não tem nada mais doloroso do que casar-se com alguém que diminui suas ideias, diminui sua intelectualidade, diminui os seus sonhos, diminui seus planos, diminui seus projetos, diminui tudo em você. É menos interessante do que o que qualquer outra pessoa está fazendo. Não faz sentido estar com alguém que não te apoia. Não faz sentido estar com alguém que não te defende. Não faz sentido estar com alguém que não te eleva. O meu mentor, pastor Dr. Pat Glasgow, ele foi meu mentor na faculdade. Ele me disse uma frase, porque eu questionei ele, eu falei com ele, fiz uma brincadeira com ele, e ele me deu uma resposta que me marcou para o resto da minha vida. Ele tinha um carro extremamente popular, ele era o reitor da faculdade, pastor de muito sucesso em uma igreja. Ele tinha um carro assim, muito feinho, meu Deus, pensa num carro feio. Num carro, meu Deus, poxa, o senhor é o mentor, o senhor é o pastor e tal. Por que o senhor tem esse carro tão feio? E a esposa dele tinha um carrão, meu Deus, pensa num carro bonito, era o carro dela. Nossa, era um baita de um carrão. Aí eu falei para ele, brincando, ô pastor, por que o senhor... o senhor podia comprar um carro legal, poxa, o carro da sua esposa, que carro legal. Aí ele olhou para mim e falou, Jeremias, eu comprei esse carro para ela. Ué, mas o senhor não... Na época, eu ali, na minha inocência, o senhor podia ter comprado um carro para o senhor. Ele falou, não, um homem tem que levantar a mulher dele tão alto que nenhum outro possa alcançá-la. E eu aprendi a minha lição. Não merece um... Não foi boa essa daí, não foi boa. Fala comigo. A senhora vai repetir? Eu vou repetir para a senhora gravar. Perceba que essa intenção, essa dedicação de alguém que olha para o seu parceiro, para a pessoa que está com ele, a pessoa olha para ele, ou ela olha para ele com tanto carinho, com tanta preocupação de que ela esteja bem, que os planos, os sonhos e os projetos dessa pessoa passam a ser a prioridade da vida dele ou da vida dela. Então, se ela tem um plano, se ela tem um projeto, se ela tem um sonho, isso passa a ser a minha prioridade. E à medida que a gente conversa, eu posso negociar, sem sombra de dúvidas, as minhas prioridades, meus desejos, em detrimento das vontades, dos planos que ela tem, que essa pessoa tem, para que eu possa ajudá-la a chegar aonde é o objetivo dela. E Isso é amor. Fora isso, a gente tem muito problema. Porque o egoísmo é responsável por arrasar relacionamentos. O egoísmo destrói relacionamentos. O egoísmo frustra relacionamentos. Porque eu penso em mim, eu me amo, e eu não posso mais viver sem mim. E não, gente, não funciona assim. Quando você está com alguém, o amor por essa pessoa coloca até os seus planos, os seus desejos em detrimento dos planos dela. E aí, quando você conversa, combina, a esposa é capaz de abrir mão de alguma coisa para que o esposo receba algo. O esposo é capaz de abrir mão para que a esposa receba algo. E essa troca é o que faz com que os dois cresçam e sejam abençoados por Deus. A importância do planejamento em conjunto faz todo sentido
Porque agora não é só um, agora são duas pessoas que formam um. E nós conseguimos dividir 2. Mas nós não conseguimos dividir o número 1. Não dá para dividir 1. 1 não divide por nada. E é por isso que nós, no casamento, no relacionamento do casamento, 2 se tornam 1. E eles são indivisíveis. Jesus disse que Deus uniu, não separe, não divida o homem. Ele está falando, não é que alguém vai chegar e vai, vou separar. Não, não. As duas pessoas que estão nesse relacionamento são as únicas que podem se dividir. E é isso que Jesus está ensinando para a gente nesse texto. Agora, eu escrevi alguma coisa aqui da pesquisa que eu estava fazendo, e ele diz assim, o Dr. Schumer, de acordo com a teoria da independência, quando os parceiros românticos vivem juntos, suas vidas se tornam intimamente interligadas, de modo que as decisões tomadas por um dos parceiros têm impacto direto no outro. Esses altos níveis de interdependência apresentam muitos desafios para os parceiros, porque suas decisões afetam não apenas suas próprias vidas e resultados, mas também as de seu parceiro. Não há duas pessoas com objetivos e não há duas pessoas com objetivos perfeitamente alinhados, a menos que o queiram. As atividades de um parceiro afetam o outro parceiro. Torna-se muito importante para eles coordenar suas ações de forma eficaz, para garantir que sejam capazes de atender suas próprias necessidades e desejos e que os desejos de seu parceiro também sejam levados em consideração. É uma decisão muito séria. Cuidar de si mesmo e cuidar de alguém. Pode ser que, à medida que a vida passe, isso mude e o foco da relação seja a esposa por um tempo e o esposo deva se dedicar a cuidar dela e promover o sonho, o plano, o desejo dela. E depois de um tempo, com conversa, com um bom papo, mude e o foco seja o esposo, a esposa trabalhar por ele, cuidar dele, ajudá-lo para que ele atinja o seu objetivo. Não é uma competição. Não é uma competição. Eu tenho isso, você não tem. Eu conquistei isso, você não. Não. O objetivo, o sucesso é para ambos. E é por isso que o texto que nós lemos diz, é melhor serem 2 do que 1, porque um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Algumas características de alguém que é apoiador, que nós precisamos buscar encontrar quando estamos em um relacionamento. Ou quando estamos conhecendo alguém. E eu quero que você preste atenção nessas características, porque quando eu digo isso, eu venho dizendo isso desde o primeiro sermão. Olha as características de alguém que é independente, de alguém que é equilibrado, olha as características de alguém que é atencioso, e agora olha as características de alguém que é apoiador. Primeiro, conforta você quando você está chateado. Quando você está chateado, quando você está irritado com alguma coisa, você não precisa de alguém que toque fogo. Não precisa de alguém que... eu te avisei, eu te disse, mas eu te disse. Ninguém precisa disso. Ninguém. Porque daí, se a coisa está feia, a coisa vai ficar muito mais feia. Segundo, a pessoa te incentiva a perseguir os seus sonhos. Ser incentivado a ter um objetivo. E é claro que o incentivo pode ser do ponto de vista realista. Olha, vamos pensar com realidade nisso. Você acha que é possível? Vamos fazer as contas, vamos fazer o cálculo, vamos sentar, vamos conversar, vamos colocar no papel, vamos falar do que está acontecendo. Não é só, vai na fé. Vai positivo. Positivo, vai dar certo. Olha, eu vou cuidar da minha vida, que você se meteu na confusão aí. Não. Apoio, é entrega. Terceiro agora. A pessoa permite que você saiba que eles estão pensando em você. E ações valem mais que palavras. Dizer eu estou pensando em você. Mandar uma mensagem de texto, estou pensando em você. É muito legal, é interessante. É legal, mas agir como se estivesse pensando na pessoa funciona melhor. Funciona muito melhor. A ter uma atitude de quem... Por exemplo, se a esposa gosta de arrumar a cama, e ela gosta que a cama esteja arrumada, e o esposo não gosta de arrumar a cama, isso é um problema. Porque alguém vai ficar muito chateado e alguém vai ficar muito satisfeito. Não pode acontecer isso.
Nesse caso, alguém tem que pensar, poxa, a organização é prioridade dela, é prioridade dele. Então, deixa eu arrumar isso aqui. Não precisa dizer, olha, estou arrumando a cama porque eu te amo. Não é por isso. Só faz. E aí, a atitude demonstra apoio. Quarto, essas pessoas permitem que você saiba que elas estão felizes por você. Estar feliz pela conquista de alguém tem que ser genuíno, tem que ser original. É uma valorização que precisa acontecer. Quando alguém conquista alguma coisa, deve haver incentivo, deve haver aplauso, deve haver comemoração. Fazer isso incentiva a pessoa a continuar perseguindo, buscando seus objetivos. Quinto, a pessoa escuta e dá suporte, dá apoio ao que você está sentindo. Quando você está num relacionamento, você encontrou uma pessoa que vai te ouvir. Eu estou dizendo isso porque muita gente acha que o foco do relacionamento é troca de fluidos. Troca de fluidos que eu digo é sexo e beijo. Não é isso. O relacionamento não é só troca de fluidos. Não é só isso. Porque à medida que as pessoas envelhecem, a troca de fluidos fica cada vez mais complicada. Mas as pessoas nunca param de falar, você já percebeu? Case-se com alguém que você gosta de ouvir. Encontre alguém que quando a pessoa fala, você se interessa, e quando você fala, ela se interessa. Porque fora isso, vocês vão se estranhar na velhice. Vai ficar errada a situação, não vai dar certo. É importante casar-se com alguém que você gosta de ouvir, a pessoa gosta de ouvir, porque aí vocês vão ter o que falar, vocês vão conversar. E aí, ouvir alguém é um sinal de apoio tão importante, porque quando você ouve a pessoa e manifesta interesse no que ela está dizendo, a pessoa se sente importante para você. Isso é um apoio espetacular. Sexto, a pessoa quer saber como eles podem te ajudar. Depois de ouvir uma informação, normalmente, eu não sei vocês, mas tem conversa que a pessoa despeja um caminhão de coisa em você, e aí a última frase é difícil, né? Não sei se vocês já viram isso. É difícil, né? Então, meu Deus, olha, eu no lugar dele, eu não sei o que faria. É importante que o apoio seja manifesto do ponto de vista da ajuda, da manifestação séria da ajuda. Pensar em como ajudar alguém à medida que você ouve a pessoa deve ser proposital. Como é que eu posso te ajudar depois de te ouvir? O que eu posso fazer para melhorar a sua vida? E por último, as pessoas querem saber o que é que você está animado para fazer. A pessoa está interessado no seu plano. Alguém apoiador, alguém está interessado no que você quer fazer da vida. E eu vou repetir aqui o que eu já disse. A pergunta do relacionamento não é eu te amo, ou você me ama. Você me ama. Não. A pergunta do relacionamento é qual que é o seu propósito. O que você quer fazer da sua vida? Porque se eu não vou fazer a mesma coisa que você, é melhor ir cada um para um lado e procurar outra coisa para fazer. Eu te amo pode ser mascarado de muitas intenções, de muitas looks, de muitas aparências. Eu te amo, não. Você ama o jeito dela. Eu te amo, você ama o jeito que ela se veste. Eu te amo, você ama as curvas dele ou dela. É diferente. Amar o propósito, porque o amor ao físico passa. Porque o físico muda. Mas o amor ao propósito permanece. Aleluia. A Bíblia está cheia de duplas. Porque Salomão estava usando um entendimento hebraico, um entendimento hebreu da ideia de parceria para o sucesso, porque os judeus são muito, muito empreendedores. É raro você ver um judeu pobre. É raro ver um judeu falido, quebrado. É raro, muito raro. Normalmente eles têm muito sucesso financeiro, porque eles entendem o princípio do sucesso em dupla, o sucesso em conjunto. Existem muitos complexos empresariais que são gerenciados por judeus, porque eles entendem que a melhor maneira de tornar-se próspero é prosperar alguém, é ajudar alguém a chegar no objetivo dele, e por isso eu seria abençoado. Salomão diz, é melhor serem dois do que um, porque em dois é possível chegar ao sucesso. Aí, olhando para a Bíblia, tem muitas duplas de sucesso. A gente vai encontrar Moisés e Arão. Parceria legal. A história desses dois é incrível. O jeito que os dois se apoiaram para enfrentar Faraó.
Moisés era o cara que não falava muito bem, ele era meio gago, que faraó. E ele não conseguia soltar, mas o Arão chegava, Faraó, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. E Moisés estava lá apoiando ele, olha que interessante, que dupla legal. Eu acho que a grande preocupação dessa dupla foi cumprir o que Deus disse para eles fazerem. E aí eles foram lá e deram conta do recado. Tem outra dupla legal, Jonatas e Davi. Davi e Jonatas, 1 Samuel 18, Davi disse para Jonatas, olha, nós somos tão parceiros que eu vou cuidar da sua família, você vai cuidar da minha, e a gente vai se ajudar. Depois que Jonatas morreu, deixou um filho que era aleijado, e Davi manifestou favor para esse filho depois que o seu amigo faleceu. Uma dupla impressionante. Pedro e João, lá no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, por 6 vezes aparece a expressão Pedro e João. Pedro e João iam no templo. Pedro e João reuniram os apóstolos. Pedro e João estavam orando à 3ª hora do dia. Pedro e João, a parceria que esses dois fizeram foi intensa para que o reino de Deus, para que o evangelho de Cristo fosse propagado. Paulo e Barnabé. Paulo era muito chato, gente. Vocês não fazem ideia como Paulo era chato. Vocês não fazem ideia. Todo mundo ama Paulo, mas vocês não sabem que foi Barnabé que trouxe ele para a igreja. E falou para o pessoal, gente, vamos receber esse rapaz aqui. Ele é meio atrapalhado, mas vamos ajudar ele. Vamos ajudar. Esse aqui é meu amigo Paulo. Paulo e Barnabé fizeram um serviço excelente para o reino de Deus. Aí tem as duplas femininas. Oh, glória, a dupla feminina é interessante. Marta e Maria, olha que dupla fenomenal. Em Lucas 10 e verso 38, essas duas são irmãs, e Jesus está na casa delas, ensinando e pregando para elas e para outras pessoas que estavam ali, e Marta e Maria aparecem por 3 vezes juntas lá no Novo Testamento, diante de Jesus. Tem outra dupla feminina, Ruth e Noemi, lá no Antigo Testamento. Ruth e Noemi, ambas, Noemi mais velha, no caso a sogra de Ruth, as duas ficaram desamparadas, sem seus esposos, perderam quase tudo, tiveram que voltar caminhando de um lugar distante para a terra original, lá em Belém, sofreram muito, passaram necessidades, mas Ruth decidiu não deixar sua sogra, ficou perto dela o tempo todo e ajudou. No final da história, o resumo é que Ruth teve um filho e quem pôs o nome foi a sogra dela. Está repreendido esse mito de que a sogra é bicho ruim, a sogra é uma bênção, diga aleluia por isso. A última dupla feminina que eu vou sugerir para a gente é Maria e Isabel. Maria e Isabel, uma dupla muito legal. Em Lucas, capítulo 1, do verso 39 até o verso 56, conta a história de que Maria ficou grávida. Maria, mãe de Jesus, grávida, sem ter casado. O que as pessoas vão dizer de uma moça grávida sem ter casado? Fala para mim. Não precisa falar não, pode deixa para lá. O que eles vão falar? Vão dizer coisas absurdas. Maria morava em Nazaré, uma rua com 14 casas, a falação começou, aí espalhar coisas acerca de... Maria foi morar um pouquinho na casa de sua prima Isabel. Ficaram juntas até que ambos os filhos nascessem. Maria e Isabel compartilhavam o mesmo sonho, porque Isabel já era velhinha, mas estava grávida por uma promessa. Maria era nova e estava grávida por uma promessa. Juntas elas começaram a ajudar uma outra a chegar no seu objetivo. Quando Maria estava meio triste, a Isabel chegava e dizia, Maria, está no seu ventre uma promessa, é o Messias, é ou não é? Aí quando Isabel estava meio para baixo, Maria chegava e dizia, Isabel, no seu ventre está o último profeta dessa geração. E elas foram se ajudando, porque é melhor serem 2 do que 1, porque os 2 juntos, um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Eu vou encerrar dizendo que Jesus é o nosso exemplo de pessoa apoiadora. Oh, aleluia! A gente sempre olha para Jesus. E eu vou repetir. Quando você encontrar alguém por quem se interessar, você está interessado por um moço, uma moça, você está olhando para ele, olhando para ela, pega a foto e põe do lado da foto de Jesus. Se não parecer com Jesus, swipe left. Tudo bem? Arrasta para a esquerda, porque não vale a pena ficar com alguém que não parece com Jesus. Jesus é o nosso exemplo de pessoa apoiadora. Vamos lá. Nós vamos olhar para os exemplos de Jesus, porque ele mostra para a gente como é que uma pessoa apoiadora precisa se comportar. Primeiro, Jesus concede autoridade e envia os seus discípulos de 2 em 2. Vamos entender por que ele fez isso. Mateus 10, verso 1.
Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Lucas 9, verso 1 e 2. Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Lucas 10, verso 1. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Marcos 6, verso 7. Reuniu os 12, começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros. Marcos 3, 14 e 15. Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos para que os seguissem e fossem enviados para anunciar a sua mensagem, e lhes deu autoridade para expulsar demônios. Aqui, Jesus estabeleceu o princípio da autoridade compartilhada. Jesus convidou seus discípulos, separou-os em dupla e disse: você vai para esse lado, você vai para esse lado, vocês vão para esse lado, vocês vão para esse lado, e enviou as duplas com autoridade. Ele estabeleceu o princípio da autoridade compartilhada. Ou seja, no reino de Deus, ninguém é maior do que ninguém. No reino de Deus, pastor não é maior que presbítero, presbítero não é maior que diácono, diácono não é maior que obreiro, obreiro não é maior que membro. No reino de Deus estão todos nivelados, aleluia. No reino de Deus é um reino de autoridade compartilhada. O importante é que sejam de 2 em 2. Por quê? Porque se um cair, o outro levanta. Porque tem maior paga no trabalho. Porque os dois juntos conseguem alcançar o sucesso. E Jesus enviou-os de 2 em 2 para que um fortalecesse o outro, para que um apoiasse o outro, para que um ouvisse o que o outro estava dizendo, para que um ajudasse o outro a fazer uma tarefa que para uma pessoa só ficaria muito pesado, muito difícil. Jesus é o nosso exemplo de pessoa apoiadora, e Jesus valoriza o trabalho em dupla, Jesus valoriza o trabalho em equipe, e Jesus deseja que você encontre uma dupla, aleluia, que você encontre a sua cara metade, você encontre a tampa da sua panela, que você encontre o seu significante, porque fazendo assim ele recebe a glória. O trabalho em dupla é para a glória dele, é para o louvor dele, e é para que a sua vida seja abençoada. Você pode dizer amém por isso? Segundo, Jesus apoia e valoriza as ideias e progressos dos seus discípulos. Jesus era muito cuidadoso em lidar com eles, porque ele se manifestou, pregou, participou com eles por 3 anos e meio, nada mais, nada menos. 3 anos e meio. Ele fez isso e foi embora. E alguém pode dizer: poxa vida, Jesus fez isso e foi embora. Não. Foi a melhor coisa que ele fez, porque ele estabeleceu um projeto, estabeleceu uma maneira de trabalhar, instruiu, ensinou e disse: pode fazer, que eu vou ali preparar um negócio e já volto. E deixou a gente fazendo. Bom, fazem 2023 anos que isso aconteceu, e a gente ainda está fazendo, aleluia. Quer dizer que deu certo, quer dizer que Jesus confiou bastante na gente para nos deixar fazendo, para nos deixar trabalhando. Jesus é um exemplo de pessoa apoiadora, ele valorizou as ideias dos discípulos. Quer ver só? Mateus 15, verso 15, Pedro disse: explica-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Jesus pregava por parábolas, e de acordo com o Novo Testamento, ele contou inúmeras parábolas, e delas, pelo menos 6, foram mal interpretadas pelas pessoas que o ouviram naquele momento. E eles pediram para ele explicar. Ou ele mesmo, deliberadamente: gente, vou explicar o que eu acabei de dizer. Jesus jamais tratou os seus discípulos com ignorância. Jamais tratou-os com repulsa. Você não entende o que eu estou falando? Você não entendeu o que eu estou... Pode ir embora, sai da minha frente. Não quer entender o que eu estou... Jesus tratou-os com paciência. Jesus foi capaz de cuidadosamente explicar aquilo que ele estava dizendo. Olha o que diz João 10, versos 6 e 7. Depois de Jesus ter dito: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas, verso 7, Jesus diz assim, o texto diz: os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele queria dizer, por isso ele explicou: eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas.
cuidadosamente Jesus valorizou cada pergunta, cada questão, cada interrogação dos seus discípulos. Jesus os valorizou ao ponto de reexplicar uma coisa que eles não tinham entendido. Jesus é o nosso exemplo de pessoa apoiadora. Por último, tem um texto lá em Mateus 14, que é um dos textos mais impressionantes do Novo Testamento. Pedro, ele era meio animadão. Pedro era muito animado, gente. Jesus apareceu no meio da noite andando sobre as águas, e o texto diz lá que Jesus pediu que os discípulos fossem na frente em um barco, atravessando o mar da Galileia, e ele, noite, a terceira hora da noite, por volta das 3, entre 3 e 5 da manhã, alcançou os discípulos andando sobre as águas milagrosamente. E aí, quando Jesus se aproxima, alguns do barco gritaram: meu, é um fantasma, é um espírito, é alguma coisa errada que apareceu aqui, o que a gente faz? Aí Pedro deu uma olhada assim, e Jesus disse: não temas, sou eu. Pedro olhou de novo e falou: é o senhor? Então se é, deixa eu ir aí ver o senhor dentro da água. Eu quero descer do barco, eu quero ir aonde o senhor está. Jesus não disse para Pedro: Pedro, você está maluco? Mas fica aí que eu estou chegando. Fica aí, tranquilo, espera aí, não dá uma de doido não. Tá tudo bem, fica aí, fica no barquinho aí que eu estou chegando, estou entrando. Não, Jesus apoiou a ideia mais absurda que Pedro teve e disse: vem. O exemplo da pessoa apoiadora é alguém que tem fé o bastante para apoiar mesmo uma ideia muito absurda, mas pela fé, oh aleluia, pela fé é possível que isso possa se concretizar, que isso possa acontecer. E Jesus disse para Pedro: vem. Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Ele teve medo, começou a afundar e disse: Jesus, me salva. Aí o texto de Mateus 14, verso 28 a 30 diz: então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus, mas quando reparou o vento forte e as ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu as mãos, levantou Pedro, colocou no barco de novo e disse: vento, calma, e tudo ficou tranquilo. Jesus é um exemplo de pessoa apoiadora, e eu quero que você receba essa palavra para você apoiar alguém em nome de Jesus. Terceiro, Jesus prometeu estar com eles até o fim de tudo. Oh aleluia. Jesus prometeu estar com eles até o fim de tudo. Em um relacionamento, apoio não se retira. Em um relacionamento, apoio não se barganha. Eu te apoio se você fizer isso por mim. Eu te apoio nessas circunstâncias. Não. Jesus dá o exemplo para a gente em Mateus 28, verso 20. Depois de haver ressuscitado, se encontrado com todos os discípulos, ele reuniu todo mundo antes de ser recebido no céu. Reuniu os discípulos e falou para eles: olha, eu estou indo. Eu vou deixar vocês por um pouco de tempo, estou indo. Mas o verso 20 ele diz: ensine estes novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso: eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. E aí Jesus enviou para a gente o Espírito Santo. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. E o Espírito Santo está dentro do nosso coração, lembrando a gente que Jesus está com a gente. O Espírito Santo está testificando dentro do nosso coração que Jesus nos ama, que Jesus nos perdoa, que Jesus nos abençoa. É sinal de que Jesus não nos deixou. Jesus é o exemplo de uma pessoa apoiadora, porque ele prometeu estar com eles até o fim dos tempos, e ele tem cumprido essa promessa. Ele não vai deixar de cumprir. É aqui que o nosso exemplo se completa, e eu quero convidar você a olhar para esse texto com muito cuidado, olhar para esta pregação com muita cautela. Jesus deseja que você encontre alguém com as mesmas características dele. Jesus quer que você se case com alguém que te apoia, com alguém que vai com você. E mesmo que você for sozinho e a pessoa não possa ir no momento, ele está te apoiando de longe. E assim que puder, ele te encontra lá e continua te apoiando, continua te dando suporte, te dando apoio, se entregando por você, porque é assim que Jesus é.
Você pode dizer amém por essa palavra?